Fala, gente, tudo bem? Bora lá para mais um conteúdo totalmente excelente aqui no nosso canalzinho. Dessa vez a continuidade da nossa leitura de As Armas Ideológicas da Morte de Franz Inkelammet, seu terceiro vídeo de uma série que você não precisa ter assistido toda ela para fazer sentido. Nós fazemos um conteúdo por vez, fragmentado, com sentido em si mesmo, mas que pode ser enriquecido caso você assista os outros vídeos. Inclusive, os outros vídeos estarão na descrição desse daqui, incluindo esta descrição, tem maneira de você apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que a gente oferta na Hotmart, seja ali na campanha do Apoia-se, seja você mandando um Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, ou ainda considere ser membre aqui do nosso canalzinho. A membresia é um grupo pequeno, mas é resistente e que sempre temos conteúdos semanais exclusivos para vocês. Falando em trabalho, essa correria toda, eu só estou gravando essa série porque eu não estou efetivamente em minha casa, em minha residência, senão eu trabalho no interior de São Paulo, aqui numa região quilombola em que eu estou dando um curso essa semana, são 5 dias, então tentei deixar preparados alguns materiais pra gente ir podendo manter o canal ativo. Se você puder dar uma força de curtir esse vídeo, comentar pra engajar, espalhar a palavra por aí, enquanto a gente estiver gravando esses vídeos à distância e no processo um pouco diferente do que normalmente a gente faz, ajudaria bastante. Isso porque a gente quer seguir com essa meta aí de compartilhar discussões a respeito de religião, política, economia, de maneira crítica e bastante interessante. E nesse sentido, vamos direto aqui para a nossa leitura, tudo bem? Eu espero que vocês curtam e estejam curtindo esse papo. Ele é introdutório ao pensamento de Marx, por meio de um autor que eu gosto muito, que é o Franz Inkelammet, que não é necessariamente o melhor nem o único, mas é uma abordagem que me interessa muito, especialmente a respeito da teoria do fetismo. Então eu espero que vocês curtam. Caso esteja um barulhinho aí no fundo, é porque aqui, meus amigos, minhas amigas, está um calor em que eu estou derretendo, e se eu não ligar o ventilador, eu vou ter um infarto. Então eu prefiro ligar o ventilador, manter o meu coração ativo, manter aí um mínimo de respirabilidade, sei lá, conseguir respirar minimamente e tentar gravar um conteúdinho massa aí, beleza? Aproveitei aqui que estou numa folga de trampo e gravar um esqueminha bala, e eu espero que vocês curtam. Inclusive, nessa semana, para quem é membro aqui do nosso canalzinho, o vídeo será sobre aqui do curso que a gente está fazendo, tá bom? Acho que vai ser bem legal, sair no final de semana se nada der errado. Mas bora lá, minha gente! Nós paramos a nossa leitura aqui indicando que a análise da teoria do fetichismo de Marx ela é muito mais profunda do que uma mera discussão a respeito da mercadoria, a respeito da forma da mercadoria. E ela diz efetivamente sobre um modo de vivenciar, de experimentar as relações mercantis em que nós não percebemos ou não compreendemos como funciona a coordenação da divisão social do trabalho em sua integralidade. Ou seja, a gente não entende como que isso tudo é coordenado, como ele funciona, se não tiver uma análise do fetichismo. Contudo, olhar a divisão social do trabalho não é propriamente o objeto da teoria do fetichismo. O que uma teoria do fetichismo faz é tentar interpretar, criticar e perceber como nós vivenciamos, experimentamos, compreendemos esse tipo de relação social baseado na forma mercadoria que se totaliza por meio do mercado e é coordenado a partir de um tipo de divisão social do trabalho, que faz com que cada uma das instituições sociais, cada um dos agentes econômicos, cada um dos atores que estão envolvidos nessa trama haja de determinada maneira para cumprir com o propósito que é manter essa sociedade funcionando, manter as bases mínimas desse projeto social em curso permanentes. Isso porque se não estiverem permanecendo de alguma maneira, não forem duradouras, vai acabar, acabou a sociedade, acabou a gente, acabou tudo. Então tem algumas estruturas mínimas que são determinadas por uma divisão social do trabalho, bastante complexa, que são coordenadas em torno e a partir de um tipo de projeto, e esse projeto que nos interessa, avaliar com uma crítica acurada, e esse processo todo é vivenciado, experimentado e compreendido por nós de determinada maneira. A teoria do fetichismo vai aí, a demonstrar como a gente vivencia, experimenta e processa todo esse movimento de relações sociais determinado a partir de um tipo de divisão e coordenação da divisão social do trabalho. E tudo isso, em última instância, acaba decidindo pela vida ou pela morte das pessoas. E essa é a parte que a gente efetivamente não vê. Então, por exemplo, se saiu os investimentos de um setor e foi para o outro, e o pessoal ficou desempregado e não conseguiu mais acesso para ter meio de vida, para ter salário para poder comprar comida, essa coisa toda, o que acontece? A gente não percebe, não vivencia isso, isso é tratado inclusive como se fosse um acidente natural. É uma relação social, coordenada a partir de um tipo de sociedade, de um modo de produção. Os efeitos são a partir de tomadas de decisão dos seres humanos, mas são percebidos e interpretados quase como um acidente natural. Porque o pessoal tá ali com fome, mas é a regra do jogo, né? É o jogo do mercado, eternizado como se fosse economia propriamente dita. Mas aí um tipo de produto surgiu e destruiu toda uma base produtiva
de outro modo de organizar a vida? É a regra do jogo, é natural, né? Então, se os ingleses destruíram com a produção de tecidos na Índia no processo de colonização, gente, faz parte, né? Se aí tá uma destruição de um tipo de produção, substituição por outro maquinário, ou mesmo novos produtos que se inserem no mercado e que derrubam outros, a gente vê os produtos, os meios de produção, os instrumentos circulando e as pessoas morrendo, sofrendo ou passando por uma série de processos como efeito disso, e a gente vê os produtos para não ver as pessoas. Vê esses fenômenos que são produto da obra social, do trabalho humano, mas quando atinge os seres humanos a gente não percebe. E a decisão sobre a vida e a morte está na maneira de coordenar esses produtos, mas eles estão funcionando como se fossem automáticos. Eles estão rodando como se fosse normal, natural, é assim mesmo que a vida toca, que a banda toca. Então a teoria do fetichismo vai tentar desarmar essas armadilhas que estão colocadas a partir da forma da mercadoria, mas que não ficam só nelas. Vão muito mais além e muito mais profundo, e é isso que nos interessa. Tá bom? Bora lá então! Isso é o que o Hinkelambert vai tentar destacar da leitura de Marx, né? A análise do fetichismo dedica-se às formas de ver e viver as relações mercantis, e não à análise da produção mercantil quanto ao seu funcionamento como coordenação da divisão social do trabalho. Dá para você analisar sem avançar para a teoria do fetichismo. Uma sacada de Marx é analisar como funciona o sistema de mercadorias, avançando para a crítica do fetichismo, que é o quê? Compreender como é possível nós nos acostumarmos, vivenciarmos, experienciarmos determinada forma social como se ela fosse natural. Como ela imprime isso nos produtos e em nós, de modo que nós invertemos as coisas. Vemos as relações dos produtos entre si, como se os produtos estivessem se relacionando, e não vemos as relações dos seres humanos, que é exatamente isso que está fazendo. Os seres humanos se relacionam por meio de produtos, mas a gente vê os produtos se relacionando e os humanos à parte. A teoria do fetichismo percebe esse movimento e tenta compreender como isso é possível, quais são os mecanismos que fazem com que isso seja possível. Quer ver? Vou pular aqui para o Capital, de Marx, para a gente ler um trechinho. Aqui, ó. Capítulo 4. O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. Certo? Vamos ver que curioso. Olha o que Marx diz. Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. Sua análise resulta em que ela é uma coisa muito intrincada, plena de sutilezas metafísicas e melindres teológicos. Isso já é curioso, né? Parece que é trivial, mas ele falou, quando você começa a analisar, você começa a encontrar sutilezas metafísicas e melindres teológicos. É claro que ele está sendo irônico e que ele está fazendo uma provocação. Mas o uso da ironia dessa provocação e mesmo da estrutura analógica ou metafórica do termo religioso, do termo metafísico e tal, não é sem propósito. Quando é valor de uso, ou seja, quando a mercadoria é produzida e é consumida, quando você consome ela, nada de normal, nada de estranho. Nela não há nada de misterioso. Quer eu a considere do ponto de vista de que satisfaz necessidades humanas por meio de suas propriedades, quer do ponto de vista de que ela só recebe essas propriedades como produto do trabalho humano. Ela é feita pelos seres humanos, e a gente produz algo que ao ser consumido como valor de uso normal, seja um microfone que eu estou usando aqui, a câmera, uma maçã que eu coma, a água que eu vou beber daqui a pouco, que eu já estou com a garganta seca nesse calor do inferno, essa coisa toda. Então, não tem segredo, é produto do trabalho humano e eu consumo para atender necessidade, sem mistérios. Contudo, é evidente que o homem, por meio de sua atividade, altera as formas das matérias naturais de modo que lhe é útil. Por exemplo, a forma da madeira é alterada quando dela se faz uma mesa. No entanto, a mesa continua sendo madeira, uma coisa sensível e banal. E também você sabe para que ela funciona, você usa a mesa, tá de boa. Mas tão logo aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa, pega essa palavra, sensível suprassensível, ou física e metafísica. Uma coisa que ao mesmo tempo parece algo palpável e intangível. Então, ela aparece como mercadoria, a mesa vira problema. Quando ela é só a mesa, eu uso, apoio meu computador, como eu estou aqui e tal, sossegado. Mas quando eu faço ela, realizo essa mesa, não para o consumo, para o uso, mas para a venda, o negócio fica complicado. Aí surgem problemas que é sobre o valor dessa mesa. Como é determinado o valor dessa mesa? E pior, talvez eu não tenha visto que ela é produto do trabalho humano. Tal o grau de processos na construção dessa mesa.
Então eu perco a dimensão de que ela é produto do trabalho humano e eu perco a dimensão do valor dela, do ponto de vista do uso, de atender às necessidades. Ela agora tem um outro valor, que é um valor social, determinado de outra maneira. Percebe como tem um duplo jogo, o duplo mundo? Por isso que Marx faz a brincadeira do sensível e supersensível, metafísico e físico. Ela não só se mantém com os pés no chão, mas põe-se de cabeça para baixo diante de todas as outras mercadorias. E em sua cabeça de madeira nascem minhocas que nos assombram muito mais do que se ela começasse a dançar por vontade própria. Quer ver que você fala, nossa, que exagero de Marx? Pois então olhe agora. Agora não, porque você não vai sair desse vídeo não. Mas depois que acabar esse vídeo, você vai lá, vai abrir o Google, vai colocar mesa de madeira e veja os preços. E vê se você não fica maluco. Fala, que caro esse bagulho, que coisa assustadora. A variação de preços de mesas, que são apenas mesas. E aí você vai começar a falar, meu pai amado, realmente, são minhocas e caraminholas que surgem dessa mesa de ponta cabeça que assombram meu sono. Essa mesa custa mais do que 10 salários que eu recebo no ano. E é só uma mesa. Então, porque do ponto de vista do uso e do trabalho humano, do produto do trabalho humano, não tem mistério. Mas quando entra no jogo das mercadorias, parece que esse mundo aí inverte tudo de ponta cabeça e põe as coisas fantasmagóricas que nos assustam. Tudo bem? E essa mesa circula, e quando eu comparo inclusive com o meu salário, por exemplo, essa mesa aí custa 10 vezes meu salário. Eu posso não estar percebendo, mas eu já assumi algo curioso, que a minha força de trabalho é uma mercadoria equivalente à mesa. O meu tempo de vida é comparável ao uso de uma mesa, ao produto mesa posto à venda. Do mesmo modo como eu ponho horas do meu dia e horas da minha força de trabalho gasta à venda. Percebe? É uma maluquice. Como eu sou capaz de comparar o meu tempo de vida com essa mesa? Só num mundo completamente invertido e paralelo e paranoico. Então, vou ler esse trecho e pular depois. O caráter místico da mercadoria não resulta, portanto, de seu valor de uso. A parte do uso está sossegado, não é isso o problema. De onde vem o problema? O problema vem da forma social que ela assume. O valor determinado por um processo social, um tipo de divisão social do trabalho que organiza isso. Agora começa a aparecer a maluquice. Por isso que o Hinkelammer chamou atenção. Olha, gente, não é só compreender como se coordena essa divisão. É entender como se vivencia essa divisão social do trabalho, essa coordenação da divisão social do trabalho. Como se experimenta um mundo que é regido pela forma de mercadoria. É aí que está a brincadeira. De onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho assim que ele assume a forma de mercadoria? De onde? Evidentemente, ele surge da própria forma, da forma mercadoria, daquilo que é feito não para o consumo, mas para a troca, e que equaliza, torna igual diferentes medidas do trabalho humano. E é aí que a gente vai entendendo. A gente vai entendendo como que diferentes usos da força do trabalho humano são equilibrados, tempos e usos. E então essa sociedade, essa forma social, esse processo social que para de determinada maneira, a partir do valor e do trabalho, do tempo do trabalho, que é uma maneira de medir o trabalho, vai constituindo um modo de organizar e vivenciar a vida que possibilita que a partir da abstração da forma mercadoria, daquilo que é feito para venda, não para consumo, surja uma maneira de viver e vivenciar o mundo que é completamente particular e distinta de outras. E isso a gente tem que entender. E aí nos diz Marx, portanto, o caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caráteres sociais de seu próprio trabalho como caráteres objetivos dos próprios produtos do trabalho. Preste atenção. A forma mercadoria joga no nosso olho, joga na nossa cara, reflete para nós os caráteres sociais do trabalho como se fossem próprios do produto, como se fosse o valor daquela mesa, e não o valor que é construído no processo social que determina aquele valor daquela mesa. E como ela circula dentro de um mundo de mercadorias específico. Um mundo que organiza o trabalho de uma maneira específica, particular, própria, adequada e estabelecida a partir de um modo de produção historicamente determinado e específico. Então,
É o modo capitalista que organiza de determinada maneira todo esse processo dentro de um tipo de projeto específico que utiliza da forma da mercadoria para poder constituir um mundo que nos reflete no nosso olho, na nossa cabeça, o caráter social como se fosse daquela coisa, daquele produto, daquela mercadoria, e não da relação social que é estabelecida e que torna possível essa mercadoria. Há uma inversão. Entende? Então, o valor, as propriedades, né, que são sociais, aparecem do ponto de vista dessa forma mercadoria como propriedades sociais que são naturais às coisas, a essas coisas. E por isso reflete também a relação social dos produtores como trabalho total, com o trabalho total como uma relação social entre os objetos, existente à margem dos produtores. Então, os produtos do nosso trabalho passam diante dos nossos olhos e se relacionam entre si. O trigo, com a soja, com o celular, com o algodão. Tudo vai se relacionando entre si por meio desse mercado, dessa estrutura das mercadorias, que vai fazendo com que elas circulem e nós apenas vemos as coisas passarem. A gente não tem agência, parece que elas têm vida automática. Se a gente está vivenciando e experienciando como se fosse vida automática, aí que está o problema. A teoria do fetichismo vai tocar nesse ponto, de acordo com o que o Rinke Lambert disse. É como se vivencia e experimenta esta relação, de modo que isso pareça ter sentido. Então eu calcular o quanto de soja que eu tenho que plantar, colher e vender para trocar por um celular. Eu não sei quanto custa um quilo de soja, uma tonelada de soja, mas digamos que um número bizarro de soja vai dar 14 mil reais. Imagina quanta soja tem que ser para dar 14 mil reais. O quanto você tem que produzir e colher e vender para trocar por um celular de ponta que custa 14 mil reais. Celular bala, assim, daquele bom mesmo. Entende? Então a gente equipara trabalho, quantidade do produto, todo esse negócio por meio de uma forma específica que possibilita ter um tipo de dinheiro que é equivalente universal de todas essas mercadorias, que é uma forma geral para todos os valores, e que aí parece que tudo isso faz sentido. E aí a soja trocada, em última instância, utilizando o dinheiro pelo celular, né, o dinheiro vai mediar isso, mas produziu tanta soja para comprar um raio no celular. E isso parece ter sentido, e a gente viu os produtos circulando, mas a gente não. A agência apareceu só entre os produtos, e nem não entre os produtores. O trabalho humano que realiza tudo isso está apagado, está escondido, está lá atrás, e aqui na frente aparece para nós a forma mercadoria. E é por isso que o Marx diz aqui, é por meio desse quiprocó que os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas que são sensíveis, suprassensíveis ou sociais. E é legal, porque então ele deu um adjetivo que resume. Quando ele fala que é metafísico e físico, ou físico e metafísico, sensível, suprassensível, ele fala social. Porque são formas sociais, mas que a gente vivencia nessa dualidade. Como se fossem coisas pegáveis, tangíveis, no valor de uso, mas que elas são suprassensíveis porque afinal os produtos estão circulando. E a gente só está assistindo, nós não temos agência, não somos sujeitos sobre eles. Eles que decidem sobre nós. Então, se subir o preço de um produto e o meu trabalho diminui o custo dele, e aí agora eu não consigo sobreviver, porque o cara conseguir ser competitivo, dono do meio de produção, ser competitivo, já que o produto dele perdeu o custo, ou subiu o custo, ou tá muito complicado ele manter o trabalho, ele corta o custo no meu trabalho, né? Então fala, você vai receber menos. E eu me lasco porque a soja, ou o algodão, ou a carne, ou o celular, ou o chip não sei o que lá, tá valendo mais do que o meu próprio trabalho. Tá fazendo com que o meu trabalho deprecie, com que tenha que tirar os meus meios de vida para que esse produto seja valorizado, para que se dê para tirar dinheiro de determinado produto, de determinada relação entre os produtos, entre as mercadorias. É uma loucura, mas é assim. Essa é a brincadeira assustadora e maluca, saca? Então vamos lá, ainda aqui no Capital e Marx. Cadê? Aqui. Desse modo, para encontrarmos uma analogia, para entender o que está acontecendo aqui, temos de nos refugiar na região nebulosa do mundo religioso, né, para entender o que é esse fetichismo. É isso que Marx está dizendo. Aqui os produtos do cérebro humano, no mundo religioso, parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras. E aí ele faz uma retomada de uma discussão que ele tinha no período da crítica da religião que ele fez lá no começo do trabalho dele.
Inclusive, fica a dica aqui. Você quer compreender a crítica da religião de Marx? Tem o nosso curso na Hotmart, Marx e Religião. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist chamada Doses de Ópio do Povo. Adorei esse título que a gente acabou dando. Que na Dose de Ópio do Povo, a gente discute lá o que significa essa crítica de Marx à religião nos seus primeiros trabalhos, a partir de 1842, mas 1844 em diante em especial. O que ele fala lá? Fala, ele assume a crítica de Feuerbach. A crítica da religião do Feuerbach é: os divinos, os deuses, as imagens celestiais, na verdade, são projeções das potencialidades humanas. Nós temos potencialidades, a gente projeta ao infinito e joga no nome de Deus, joga na conta do divino. Mas, na verdade, são seres humanos projetando ao infinito suas capacidades, suas potencialidades. Quando Feuerbach percebe isso, então ele faz essa crítica a essa projeção e fala, gente, na verdade, somos nós com nós estamos nos relacionando aqui nesse mundo da história humana. É isso. Marx saca isso e avança essa crítica. Ele vai dizer, é verdade. Só que não é só a projeção do além, não. Existe esse mesmo problema das projeções na vida terrena, aqui no nosso mundo secular, no dia a dia. Seria o que ele chama no Capital, no terceiro volume do Capital, né? Allstaatsreligion. Acho que é assim que fala em alemão. Allstaatsreligion, perdão. Que significa, eu ainda falei perdão, mas deve estar errado do jeito que eu pronunciei. Eu estou tentando aprender e melhorar minha pronúncia, mas é embaçado. Que é a religião da vida cotidiana. Allstaatsreligion. Seria a religião da vida cotidiana. Que são os deuses terrenos. Se Feuerbach fez a crítica aos deuses celestes, há que se fazer a crítica aos deuses terrenos. E é por isso que Marx utiliza a palavra fetiche, fetichismo. O que é o fetiche? É aquilo que é feito à mão, feito pela mão. O que é feito? Ele assume isso de um antropólogo chamado de Brosses, que era um francês que estava circulando ali pela costa do continente africano, no período de colonização e de invasão dos europeus ali. E quando os europeus, especialmente portugueses, ocuparam a costa africana, eles chamaram de fetiche os trabalhos que se faziam dentro daquela cultura e daquelas comunidades em realizar, por exemplo, um objeto que representava alguém, e esse objeto tinha poder sobre os seres humanos, seja sobre quem o fez, ou seja, sobre aqueles que os representantes desse objeto. Então, como o voodoo. Cria um voodoo, e o voodoo, ele representa alguém e ele passa a ter agências, é sujeito sobre o outro ser humano. Só que esse é um produto da mão dos seres humanos. Então, ele é feito à mão, é um fetiche. De onde vem a palavra da língua portuguesa hoje do feitiço? Aquilo que é feito à mão. Aquilo que é feito, realizado e opera magicamente, tem uma mágica que atua sobre os sujeitos. Ainda que produto da mão dos seres humanos, age sobre os seres humanos. Marx utiliza a teoria do fetichismo dentro desta linha. Aquilo que é feito e produto das mãos humanas, como mercadoria, mas que tem agência sobre os seres humanos, porque no mundo das mercadorias, as mercadorias decidem sobre a vida e a morte dos seres humanos, como nós vimos, inclusive, no segundo vídeo aqui da nossa série, que eu recomendo que você assista e que estará aqui na descrição. Massa, né? Pô, eu acho isso muito legal. Então se liga. Assim se apresentam no mundo das mercadorias os produtos da mão humana, né? Já magificados, vamos dizer assim. E isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho, tão logo eles são produzidos como mercadorias, e que por isso é inseparável da produção das mercadorias. Então você não tem como separar o produto das mercadorias e o próprio processo de produção, e essa relação do fetichismo que se cola nos produtos assim que eles são feitos. Faz parte desse modo de dividir o trabalho, de coordenar a divisão social do trabalho. É aí que tá a brincadeira. Vamos voltar para o Henrique Lambert. Pronto, aqui. A análise do fetichismo, então, para o Henrique Lambert, interpretando todo esse texto de Marx, pergunta pelo modo de ver e pelo modo de viver as relações mercantis. Essas são relações sociais, que servem para efetuar a coordenação da divisão social do trabalho. Todavia, são vividas e vistas como relação social entre coisas ou objetos. Então, são as coisas e os objetos que estão circulando, não os seres humanos, que por meio dos objetos se relacionam. Por isso, Marx chama as mercadorias como uma forma elementar delas, de objetos de físico-metafísicos. É aí que está o que a gente estava falando agora. Por um lado, essas mercadorias são objetos, por outro, têm ao mesmo tempo a dimensão de serem elas mesmas os sujeitos do processo econômico. São objetos, mas são sujeitos. Ao mesmo tempo. Mas como sujeitos aparecem em competição com a própria vida humana. Então, quando você vai no mercado
e se coloca à disposição como força de trabalho, e você vende a sua força de trabalho no mercado, você está competindo com as outras mercadorias. Você fez de você mesmo mercadoria. Você não é mercadoria, mas aparece no mercado como uma forma de mercadoria. E ela determina sobre você, assim como ela determina sobre os outros mercadorias. E as outras mercadorias competem entre si e nós também. E aí nós, enquanto sujeitos, vemos de fora as mercadorias disputando, inclusive a nossa força de trabalho, que é alienada, separada de nós mesmos e colocada à venda no mercado. No mercado, a gente chama de mercado de trabalho, mundo do trabalho. Mas no caso é mercado de trabalho porque a gente está se vendendo lá. E aí, todos esses objetos estão circulando, a gente é apartado deles, então as mercadorias decidem sobre a nossa vida. Inclusive a forma de mercadoria que é tirada de nós, que é o tempo de trabalho e o salário que a gente tem. Força de trabalho que a gente disponibiliza, competindo uns com os outros. Uma maluquice. E com os outros objetos e com as outras mercadorias. É assim que a gente vivencia e experimenta. Ainda que a gente não perceba, é assim que o negócio chega na nossa cabeça. E é naturalizado. Nós naturalizamos isso. E é assustador quando a gente descobre isso. Tomam em suas mãos as mercadorias, né? Tomam em suas mãos a decisão sobre a vida ou a morte e deixam o homem submetido a seus caprichos. A teoria do fetichismo em Marx é, em certo sentido, uma transformação do mito da caverna de Platão. E se você quer saber como o Henrique Lammert trabalha esse tema da transformação do mito da caverna de Platão para falar sobre Marx, que é uma tese muito forte dele, está ensaísticamente ousando, a gente fica no próximo vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir, comentar, espalhar a palavra por aí, dá uma olhadinha na descrição para ver como você apoia o meu trabalho, e em breve estamos de volta aí com o tipo de conteúdo que normalmente a gente faz no nosso canalzinho, sobre outras modalidades. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!